Existem coisas que eu simplesmente não sei, porque eu não tive tempo para experimentar, tempo para mexer, tempo para explorar. E quando se trata de câmaras da Sony, eu não tenho essa experiência. Já entrei em contacto com algumas câmaras da Sony, já mexi em câmaras da Sony, já fotografei com Sony, mas nunca consegui ter uma experiência completa de passar, sei lá, uma semana com uma câmara da Sony. Neste vídeo eu vou partilhar convosco a minha decisão do porquê de eu querer mudar para Sony. Eu ainda não comecei a comprar equipamento da Sony, ainda estou um bocadinho no início, tenho duas Canons neste momento e quero fazer essa transição aos poucos. Primeiro, não há dinheiro, e segundo, quero também perceber se vale a pena fazer essa troca. Eu tenho acompanhado muitos reviews, vários modelos de câmara, e já tenho os modelos que eu tenho selecionados para fazer esse progresso, mas se a Sony tiver a ver este vídeo, podem contactar-me. Ao fazer esta escolha, eu não estou a dizer que a Canon é uma marca má ou que a Sony é necessariamente melhor que a Canon. O que eu estou a dizer é que existem coisas que me dão mais vantagens se eu estiver de um lado do que do outro. E são alguns desses motivos que eu vos vou apresentar. O primeiro motivo pelo qual eu quero mudar para a Sony é a limitação das lentes que eu tenho no sistema RF da Canon. É verdade que eu ainda tenho câmaras DSLR, mas eu eventualmente irei fazer um upgrade, certo? Vou comprar uma Canon, sei lá, uma R6, uma R8, whatever, e eu vou ficar preso ao sistema RF da Canon, porque a Canon infelizmente não permite outras marcas fazer lentes compatíveis com o sistema RF que tenha autofocus e todas as funcionalidades que a Canon dá. E essa limitação deixa-me um bocadinho com o pé atrás, porque se a Canon deixasse outras marcas fazerem lentes para os seus modelos RF, talvez nós poderíamos ter opções muito mais baratas que fizessem o equivalente ou quase o mesmo que aquilo que as lentes RF fazem. Mas quando tu vais para o sistema mirrorless da Canon, tu estás a entrar num sistema fechado, que é muito bom, mas limita-te. Principalmente se tu não tiveres o dinheiro para comprar várias lentes de grande abertura, de grande amplitude. Portanto, esse é um dos motivos, a pouca compatibilidade em relação às outras marcas no quesito lentes. Então, aquilo que eu pretendo é que quando eu fizer a transição para as câmaras da Sony, eu vou começar de baixo, vou começar com uma APS-C, depois uma APS-C melhor, depois talvez uma full frame, até chegar ao high-end do high-end. E isso vai demorar algum tempo. E um dos motivos pelos quais eu quero mudar para a Sony é que desde as mais baixas câmaras APS-C, eu consigo usar o meu telemóvel como um monitor, usando a app Monitor Plus. É uma app que te permite ligar a tua câmera ao teu telemóvel por um cabo USB e usar o teu telemóvel e veres a partir do teu telemóvel e conseguires controlar as configurações da câmera através do teu telemóvel. E isso é muito fixe. Esse é um dos motivos, e com a Canon tu não consegues fazer isso. Tu tens um acessório de uma marca que eu já não me lembro como é que se chama, que faz isso, mas esse acessório é caro e tu tens que andar sempre com aquilo atrás do teu computador, ligar a tua câmera a esse acessório e esse acessório liga-se ao teu telemóvel. Dá imenso trabalho. Com a app Monitor Plus tu consegues fazê-lo apenas com um cabo. E em alguns modelos de algumas câmaras da Sony tu consegues até fazê-lo wireless. E para quem está a começar no vídeo a tentar fazer coisas interessantes e não tem assim o dinheiro para comprar um monitor, poder pegar numa ferramenta que à partida vai andar sempre comigo, o meu smartphone, e conseguir usá-lo como um monitor externo para fazer os meus trabalhos, para fazer tudo aquilo que eu conseguir com uma câmera da Sony. Portanto, eu acredito que isto seja um must para mim no que toca às câmaras Sony. Outro dos motivos é que as câmaras da Canon são sempre maiores, têm um corpo e uma construção maior, mesmo os modelos APS-C. E os modelos APS-C da Sony são sempre mais pequenos, apesar de serem mais pequenos, tem uma construção assim tipo quadrada, uma construção robusta, e agrada-me ver aquele tipo de construção. Sinceramente eu não sei como é que aquilo assentaria na minha mão. Eu já tive na minha mão uma A7 III, uma A6700 e eu gostei do grip, mas não me lembro com clareza, é daquelas coisas que eu só vou descobrir quando tiver ela nas minhas mãos, mas acredito que isto também seja uma questão de hábito. Se tu estás habituado a pegar num certo objeto de uma certa forma, quando mudares de objeto vai ser estranho a princípio,
mas depois tu acostumas. Portanto, essa é uma das coisas que eu só vou saber depois de a ter. Mas visualmente eu gosto das câmaras APS-C da Sony, embora as câmaras APS-C e as full frame da Canon tenham um grip que seja muito bom também. E se existem coisas que eu não sei, esta é uma coisa que eu sei porque eu experimentei. Uma vez eu estava num evento, aconteceu 2 vezes por acaso, em 2 eventos, e uma pessoa estava a fotografar com Sony e eu estava a fotografar com a minha Canon, e quando eu estava a editar as 2 fotografias eu conseguia sentir a diferença na textura de uma câmera para a outra. É verdade sim que a lente implica muito neste quesito, mas a textura, é uma coisa diferente, eu não sei, é a textura, as cores. Eu sempre gostei mais das cores da Sony do que das cores da Canon. Portanto, esse é um dos requisitos que são, tipo, é primordial para mim, é um dos meus maiores incentivadores para mudar para Sony em vez de ficar com a Canon. Agora, as minhas câmaras da Canon são relativamente antigas. Eu não sei se houve alguma evolução em termos de cores e em termos de textura na imagem, mas aquilo que eu sei e a experiência que eu tive é que eu gostei imenso das texturas e das cores que a Sony tem nas suas imagens. Outro dos motivos é uma melhor performance de autofocos, mas eu estou a falar de câmaras mais antigas, porque neste momento, em 2025, já não há câmaras que façam mau autofocos, ok? Estou a falar de câmaras de 2017, 2018, 2019... Por exemplo, a A6400, que é por onde eu quero começar, foi lançada em 2019 e para a altura, as câmaras da Canon que foram lançadas em 2019 não tinham, eu não vou dizer que não tinham nem metade, mas esta câmara em particular era muito melhor em termos de autofocos e em termos de configurações de vídeo do que essas câmaras da Canon. Esta câmara já fazia 4K a 30 com oversampling de 6K para 4K, portanto tens muito detalhe, e o autofocus era uma maravilha porque com a A6400 foi introduzido uma espécie de motor de AI, whatever, uma coisa que melhorava o autofocus. Eu vi inúmeros reviews e decidi que é aqui que eu quero começar, com a A6400, que já me entrega uma nova ciência de cores em relação aos modelos anteriores, já me entrega um melhor sistema de autofocus em relação aos modelos anteriores, já me entrega uma performance mais parecida e mesmo um menu mais parecido com aquilo que se tem atualmente nas câmaras flagship da Sony. E por isso é que eu digo que as câmaras Sony de há 5, 6 anos atrás têm melhores configurações de vídeo em relação ao autofocus, em relação à resolução, em relação ao detalhe. É muito fixe. Este é o último motivo que eu cheguei à conclusão até agora. É a universalidade de acessórios, mais concretamente baterias. Porque mudando para Sony, eventualmente eu vou ter várias câmaras mais modernas. E as câmaras da Sony usam todas a mesma bateria. As câmaras da Canon, as que têm as melhores configurações, vou dar aqui um exemplo. Uma R8 e uma R6 Mark II. Usam baterias diferentes. E se eu tivesse estas 2 câmaras, eu teria que ter baterias extra para a R8 e baterias extra para uma R6. E não compensa. Eu neste momento estou a enfrentar o mesmo problema. Tenho uma Canon EOS 550D e uma 60D e as baterias são diferentes. A bateria que eu tenho suplente podia ser usada muito bem na outra, mas como têm baterias diferentes, não dá. E isso basicamente significa que eu vou ter que ter acessórios a mais acima daquilo que necessito. E eu não quero isso. Eu quero um sistema universal, quero ter várias baterias, mas tipo, saber que todas as baterias cabem em todas as câmaras. Mas malta, basicamente é isso que me levou a querer passar de Canon para Sony. Diz-me, orienta-me se eu estou a tomar uma boa decisão, se não. Deixa aí nos comentários se tu és da Sony, se tu és da Canon, se tu és da Fuji, se tu és da Nikon. Com o que é que tu fotografas, o que é que tu achas, também queres mudar de sistema, para ti o teu sistema é inegociável? Diz-me nos comentários, bora conversar. E espero que este vídeo possa ter ajudado alguém, orientado alguém ou então colocado dúvidas também em alguém. Então vá, até à próxima e tchau!